Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Que bom que você clicou nesse vídeo, seja bem-vindo. Esse é o versículo do dia e eu me chamo Camila Antoniazzi. Glória a Deus por você também que já me acompanha aqui. Grata ao Senhor pela tua vida, que você esteja sendo grandemente edificado. Me anima muito quando vejo os comentários, de pessoas por todos os lugares do Brasil. Inclusive, eu sei que tem pessoas aqui de outros lugares do mundo. É incrível, queridos, aonde essa plataforma chega, Essa mensagem leva a palavra de Deus a lugares que nós nem imaginamos. E que assim seja. Queridos, essa semana estamos falando sobre provas e tentações. E hoje vamos falar sobre tentação. Quem aí já passou por uma tentação? Sentiu-se tentado? Não é fácil, E quando somos tentados, muitas vezes na ignorância, de falta de conhecimento, pensamos que Deus está nos tentando. Mas o versículo do dia de hoje já mostra que não. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. E por que não devemos dizer isso, queridos? Porque é uma mentira. Estamos falando bobagens acerca de Deus. Deus é bom, nele não há mal algum, por isso ele não tem como ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas existe sim as provações, que foi o assunto tratado nos últimos dias. Nessa semana você pode assistir os vídeos depois. E a principal diferença são os propósitos que há entre um e outro. Enquanto na provação que eu passo, que Deus me permite passar, visa o fortalecimento e o crescimento da minha fé, ou seja, Deus permite eu passar por situações difíceis para que a minha fé seja provada e assim eu venha a ter perseverança e o resultado dessa perseverança seja um amadurecimento. Na tentação é diferente. O objetivo da tentação é te derrotar, é te fazer cair. Então as provações, elas podem vir de Deus, mas a tentação ela nunca virá. Então, compreendendo que a tentação é um convite para pecar, enquanto a provação está testando a minha fé, por que é tão importante eu compreender que a tentação ela não vem de Deus para minha vida? Porque enquanto numa prova eu devo perseverar para vencer, permanecer naquela situação, para que eu possa ser provada e aprovada. Numa tentação, eu preciso fugir. E quando falamos sobre tentação e fugir de tentação, imediatamente nos lembramos dos pecados imorais, daqueles que praticamos contra o nosso corpo, A palavra fala sobre os pecados de homossexualismo, de adultério, de fornicação, e que esses pecados trazem consequências muito graves, porque é um pecado contra o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. E lembrando que a tentação, ela vai mudar de uma pessoa para outra. Porque veja o que diz no versículo 14 aqui do livro de Tiago. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Deus nos fez perfeitos, mas quando o pecado entrou dentro de nós, lá através do pecado original de Adão e Eva, o ser humano ele mudou. E o que era perfeito tornou-se imperfeito. E todos nós pecamos. A palavra é clara, todos nós fomos concebidos no pecado. Por isso que todos nós precisamos de Jesus.
Só que a tentação não se refere somente a esses pecados que são graves e podem destruir as nossas vidas e nos impedir de estar no céu eternamente com o nosso Senhor. Mas há tentações que também nos conduzem ao pecado. A tentação é aquilo que nos convida a pecar. Tem pessoas que são tentadas a mentir, que são tentadas a roubar, porque ali está o seu pecado, a sua falha, onde ficou corrompido o seu coração. Então, infelizmente, a consequência do pecado para a humanidade, para os homens, foi esse afastamento de Deus e o nosso coração ter sido modificado. E os desejos maus do nosso coração fazem com que a gente seja arrastado e seduzido. Satanás, onde entra nessa história? Ele conhecendo-nos, porque ele nos observa, ele não lê pensamentos. Mas ele nos conhecendo, nos ouvindo falar, vendo as nossas atitudes, sabendo onde é o nosso muro baixo, certamente enviará seus demônios para que nos tente, para que coloque bandejas, ofertas, oportunidades para nós pecarmos. E quando nos reconhecemos como filhos e filhas de Deus, o nosso posicionamento faz com que nós venhamos a lutar contra o pecado. Começa uma luta dentro de nós, uma luta do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. E se nós alimentarmos o nosso espírito, venceremos a nossa carne, que é pecadora. E o Senhor, Ele quer nos dar vitória. O Senhor é aquele que nos limpa e purifica de todo o pecado. Mas precisamos compreender que precisa haver um posicionamento e uma busca diária pela presença do Espírito Santo de Deus. Antes de finalizar, eu quero aqui fazer uma parábola. Imagine, você entrou numa dieta porque você tem o objetivo de emagrecer e você está focado nessa dieta. E se eu vier aqui te oferecer, de repente, um pão, uma bolacha, um docinho, você não sinta-se tentado porque você está focado na sua dieta. Porém, você ama pizza. O desejo do seu coração é comer pizza e você luta para não comer porque você está na dieta que o foco é emagrecer. Porém, eu, como uma tentadora, me apresento e digo: olha essa pizza, que delícia, vem comer. E eu fico ali passando com aquela pizza, com aquele cheiro gostoso, e você tá focado na dieta. Mas você se distraiu e pensou: é só um pedaço de pizza. E claro, né, queridos, dentro de um cenário de uma dieta não tem problema algum. Porém, imagine isso na sua vida, com aquilo que você é tentado. O inimigo, vendo que você está focado nas coisas de Deus, certamente vai pegar aquilo que você mais gosta e vai te atrair e te seduzir com aquilo. Você está sendo tentado, está passando por uma tentação. E se você não estiver com o foco em Cristo, nas suas promessas, nos planos que Ele tem para a sua vida, você não vai resistir. Por isso, precisamos diariamente nos alimentar da palavra, orar, clamar por Jesus e focar naquilo que é eterno. E queridos, a palavra diz que o inimigo, ele vai sim nos tentar, porque a intenção dele é destruir. A intenção da tentação é fazer com que a gente venha pecar para sermos destruídos, porque o inimigo, ele não quer ver uma família, ele não quer ver você com sonhos realizados, com uma empresa prosperando, ele não quer ver os seus filhos na presença de Deus, ele quer acabar com a sua vida de todos os meios. Mas a palavra diz, em um versículo que eu não lembro agora o endereço, eu vou deixar aí na tela: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A tentação, para ser vencida, ela precisa ser vencida ainda dentro do coração. Veja o que o versículo 15 diz: então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte.
Jesus ele nos mostra que os nossos pensamentos são impuros e que só pensar em certas coisas já é pecado. Mas há uma grande diferença entre o pensamento e a ação. Em nome de Jesus, Deus ele quer nos dar vitória já na nossa mente. E essa palavra de hoje é para te alertar isso. Vigia. Não deixe os desejos e os pensamentos saírem para fora. Clame por Jesus antes de conceber esse pecado. Porque depois de concebido o pecado, seja lá qual for, vêm as consequências e o salário do pecado é a morte. Há muitos irmãos e irmãs entre nós que caíram numa tentação e que nunca mais voltaram para Jesus. Não porque o Senhor não os está esperando de braços abertos e de repente você é uma dessas pessoas, mas porque ficaram tão envergonhadas e aprisionadas nas mentiras do inimigo, que disse que agora não tinha mais jeito, que Deus não perdoa, que se afastaram para longe de Deus e têm vivido uma vida destruída, bem como o diabo quer. Mas se você é essa pessoa hoje, você vai voltar para Jesus. Hoje você vai receber o perdão do Senhor. E para você que, como eu, sofremos tentações, o Senhor está nos dizendo e nos lembrando: quando fores tentado, não diga que Deus está te tentando, isso é um pecado. Nós somos tentados pelos maus desejos do nosso coração. Nós somos tentados por aquilo que há de ruim em nós. Deus não nos tenta. Clame por Jesus. O sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. O maior interessado em nos manter santos e separados é o Senhor, mas Ele precisa que nós venhamos a nos posicionar como filhos e filhas, sinceros, verdadeiros, que chegam na presença de Deus e clamam por socorro. Reconhecem os seus pecados e clamam por misericórdia, por bondade, por justiça. Clamam crendo que o Senhor Ele limpa e purifica o nosso coração, o nosso corpo, a nossa mente. Mais uma vez, o último versículo que eu li. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus queridos, se você pecou e a consequência foi a morte, algo terrível aconteceu porque você não suportou a tentação, você não resistiu. Eu quero te dizer que Jesus é aquele que ressuscita mortos, aleluia. Jesus ressuscita mortos. Escuta a voz do Senhor. Não permita que o inimigo te mantenha num cativeiro onde você já foi liberto. Jesus Cristo já nos libertou e muitas vezes estamos dentro de uma cela do qual não tem mais cadeado, não tem mais nada que impeça você de sair, exceto você se levantar, andar e se posicionar no Senhor. Deus é o Deus de recomeços, aleluia. Vamos orar? Vamos orar, hoje é sexta-feira, que você tenha um final de semana abençoado, que Deus alinhe os seus sentimentos, suas emoções, que você vença as provas e tentações que você venha passar. Deus é grande e Deus, Ele nos garante a vitória nele. Agarre-se em Jesus de todo o teu coração. Espírito Santo, muito obrigada por essa palavra de ensino, exortação e de amor. Obrigada por nos ensinar, por nos corrigir e por nos perdoar, Senhor. Aleluia. Deus, durante essa semana aprendemos a diferença de provas e tentações. E eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui me ouvindo que estão passando por provas dificílimas, achando-se incapazes de permanecer e querendo desistir, mas hoje o Senhor vai estar dando, Senhor, força para andar uma milha a mais, força para permanecer em Ti e não desistir. Mas, Senhor, tem pessoas aqui também que estão sendo tentadas porque os desejos do seu coração são maus e ainda não tiveram uma transformação de mente, uma regeneração que só Tu pode fazer. Pessoas ainda marcadas e feridas pelo pecado, marcadas e feridas pelo passado, Senhor, que a sujou. Mas Tu é aquele que nos limpa, coloca vestes novas e nos dá uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade em nome de Jesus.
Se em nosso meio tem mortos, Pai, mortos pelos seus pecados, que hoje o Senhor traga vida, ressuscite filhos e filhas que tiveram uma morte espiritual, que se afastaram de Ti. E Pai, a todos nós, transforma-nos segundo a Tua imagem e semelhança. Firma-nos em Ti, que é a nossa rocha eterna, inabalável. Coloca a fome e sede da Tua palavra para que nós venhamos alimentar o Espírito e não sejamos vencidos pela nossa carne, Deus. Porque cada vez, Pai, que nós pecamos, nos sentimos mal, Senhor. Essa é a verdade. Porque não vivemos mais no pecado. Não somos mais pecadores, somos escolhidos, filhos e filhas, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas ainda que nós não venhamos a viver no pecado, Senhor, muitas vezes pecamos e entristecemos o Teu Espírito Santo. Oh Deus, muda o nosso caráter, muda o nosso coração. Anima-nos e que os nossos olhos permaneçam fitos em Ti, Senhor, fitos em Ti, porque se nós olhar para nós, vamos desistir. Oh, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Eu não sou mais a mesma de 13 anos atrás, 14 anos atrás, quando eu conheci Jesus. Mas por muitas vezes, quando eu caí em situações de pecado, falei mal de alguém, pensei mal de alguém, menti, sabe? Não importa o pecado. Somos tentados a pecar em diversas áreas, mas sempre, queridos, que isso aconteceu e eu me sentia mal, eu olhava para Jesus e permaneci com os olhos nele, dizendo que me amava e que tinha morrido por mim e que ele não tinha desistido de mim. Isso fez com que eu não desistisse da caminhada. E é por isso que ele me deu vitória em muitas áreas que eu era destruída pelo pecado. Então não desista. Porque se você olhar para você, você vai dizer assim: Camila, se Jesus voltar hoje eu fico. E sim, provavelmente fica. Mas Jesus ainda não voltou. Você ainda não morreu. O processo ainda não acabou, aleluia. O processo ainda não acabou. E Ele vai completar a obra que Ele começou na tua vida. Ele vai completar a obra que Ele começou na tua vida. Creia. Creia, não é você. É o Espírito Santo que faz em você. Amém? Queridos, Deus abençoe grandemente a sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. E querendo Pai, até o próximo versículo.